A ideia de que a reforma tributária no setor imobiliário é um tema distante ou restrito a especialistas já não faz mais sentido. Cuidado! As novas regras fiscais para 2026 já fazem parte da realidade de proprietários, inquilinos e investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Alberto Barbosa, conselheiro efetivo do CRC Paraná. Hoje o tema é Aluguéis na mira do fisco, CIB e a nova tributação em 2026. Vamos abordar os fundamentos da tributação da renda imobiliária, as regras do Carnê-Leão, a nova sistemática do IBS e CBS, o impacto do CIB e do SINTER na fiscalização e as estratégias de planejamento patrimonial para pessoas físicas e jurídicas. Antes de começarmos, este vídeo tem 7 dias para ser hypado. Se você valoriza conteúdo técnico de qualidade, clique em hypar e ajude a nossa classe contábil a ganhar relevância no YouTube. Para nos guiar, recebemos Luiz Henrique Risati Garcês. Luiz Henrique é advogado, especialista em planejamento patrimonial, holding familiar e estrutura offshore, fundador da Garcês Consultoria Jurídica e atua na proteção patrimonial, sucessão e eficiência tributária para famílias empresárias e investidores, com abordagens integradas entre direito, contabilidade e estratégia empresarial. Doutor Luiz, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é sua, doutor. Obrigado, conselheiro Alberto, pelas gratas homenagens aí, e fico muito feliz de estar podendo participar e contribuir com uma instituição tão rica e tão importante como é o CRC, que eu admiro e tenho um carinho especial, já que meu pai é contador de ofício. Acabei não seguindo os passos dele, mas estou aqui junto com esse pessoal aí, muito bom, com essa turma boa aí que são os contadores, né? Sou meio suspeito para falar. Mas dizem que a fruta não cai longe do pé. Meu pai já há muitos anos não atua na área empresarial, foi para a área de contabilidade jurídica, eu acabei ficando meio que por ali também, e me encontrei muito nos últimos anos nessa área de planejamento patrimonial. E a gente tem um tema aí, como o conselheiro Alberto trouxe na abertura, muitíssimo importante, que é o que são os aluguéis aí que agora estão na mira do fisco. Então, vou trazer um pouco para vocês hoje da nova tributação que já começa a valer em 2026, então vamos falar muito da Lei Complementar 214 de 2025, que afetou diretamente essa questão da tributação das locações. Na verdade, muita gente informalmente ou até com certo desconhecimento fala que aumentou a tributação. Não é que aumentou, consequentemente ela aumentou, mas criou-se novos tributos, criaram-se novos tributos em relação à locação, que a gente vai ver aqui hoje. E a gente vai ver também que muitas pessoas, ou muitos clientes dos colegas aí que nos acompanham, estão aqui aprimorando os conhecimentos, vão perceber que muitos estão preocupados, mas de fato não vão ser afetados diretamente com essa questão da nova tributação, mas podem ser afetados e provavelmente serão afetados indiretamente por conta do aumento da fiscalização, né? Então, Alberto, os colegas também que nos acompanham aí, o país está num momento que a gente vê muito comum quando certos países fazem, né, ou determinados países fazem uma reforma. Quando a gente passa por uma situação de reforma, existem dois pontos que se olham, né, quando a gente fala uma reforma no âmbito dos tributos. É sempre o cunho arrecadatório, né, aquele aumento de tributação, ou se criam novos tributos que, consequentemente, aumentam a arrecadação, ou se tem um ponto de fiscalização, aquilo fica mais enrijecido, fica mais dura a fiscalização. E com o CIB, que é o Cadastro de Imóveis Brasileiro, que é a última parte aqui do nosso encontro hoje, a gente vai notar que estamos vivendo um momento onde essas duas situações estão presentes, onde a gente tem um aumento de tributos e onde a gente também tem um aumento da fiscalização. E aí é aquela hora que muita gente se desespera, fica meio nervosa, não sabe para onde vai, corre para um lado, corre para o outro. Eu sempre digo aqui para o pessoal no escritório, eu falo, calma, país com legislação confusa ou muitas vezes atrasada é um paraíso para contadores e advogados, eu sempre falo isso. Então, como nós estamos aqui no encontro de desenvolvimento profissional,
O nosso objetivo aqui, ou pelo menos o meu objetivo, não é só que vocês saiam aqui mais inteligentes ou com mais conhecimento do que tinham antes de passar por esse encontro, mas sim que saiam podendo aplicar isso aí na prática, podendo levar isso aí para o dia a dia de vocês. Senão, a gente não estaria falando desse programa de desenvolvimento profissional, a gente estaria talvez aqui num curso de pós-graduação, num mestrado, que é tudo bem e é ótimo, a produção acadêmica ela é essencial e importante, mas aqui a nossa ideia é vocês estarem aprendendo, absorvendo esse conteúdo e colocando na vida prática de vocês. Fugindo bem ou fugindo pelo menos um pouco, não sei se já ouviram esse termo, né, daquela obesidade intelectual, onde a gente só acumula conhecimento e não põe em prática. Então aqui eu digo e reafirmo para vocês. Se vocês conseguirem absorver 30%, 40% disso aqui, desse nosso próximo a 1 hora mais ou menos aí de encontro, e conseguirem absorver e aplicar, vocês já vão estar com muita vantagem em relação ao mercado, vocês vão estar principalmente preparados para atender os clientes de vocês, preparados para entregar soluções de qualidade para aqueles que vocês já atendem e que futuramente irão atender. E claro, consequentemente, isso vai render frutos aí na carreira, enfim, na empresa, nos escritórios de vocês, que acaba sendo consequência, né? O nosso objetivo tem que ser sempre facilitar a vida do nosso cliente. Nós, advogados, contadores, nossa classe, ela basicamente, em última análise, última rácio que a gente fala no direito, nós entregamos a paz de espírito para o cliente. Mas para a gente conseguir fazer isso, primeiro a gente precisa entender do problema. Eu sempre falo, né? Temos que começar com o porquê. Então vamos começar com o porquê. Vamos entender um pouquinho do problema para depois chegar nas soluções e aí também poder estar respondendo as dúvidas de vocês e dando mais tranquilidade e também passando mais tranquilidade para os clientes de vocês, porque a informação ela não pode ser só para assustar, ela tem que ser para empoderar quem recebe ela. Então, vocês têm que receber essa informação, traduzir para a clientela de vocês e, claro, sempre que possível, entregar uma solução. Então, nosso tema hoje, como já foi falado, aluguéis na mira do fisco, é o CIB e a nova tributação para 2026. Bom, um pouquinho do sumário do que a gente vai falar hoje, vamos trazer um pouquinho do contexto da reforma tributária, desse novo cenário, primeiro de tudo, vamos até falar começar falando do fundamento jurídico, do que é renda, o que é renda imobiliária, como que funciona a tributação, entre aspas, atual, né, porque era até 2025, agora em 2026 a gente já está nesse período de transição, então já estão valendo essas novas regras, ainda não na sua plena eficácia, mas já estão valendo. Vamos falar, lógico, do IBS e do CBS, e aqui fiquem tranquilos, porque com certeza vocês sabem dessa parte muito mais que eu, então eu vou trazer isso aplicado ao mercado imobiliário na parte de locações. Quem sabe aí num próximo encontro, uma outra oportunidade, a gente venha falar de compra e venda, mas hoje é mais focado na parte de renda de locações. O fato gerador, né, essa questão, como que funciona esse fato gerador do imposto, para a base de cálculo também, qual é esse novo sistema de tributação das locações, benefícios e reduções, porque aí também existe uma previsão de alíquota do IBS e CBS, vocês já estão vendo muito isso aí com a questão da reforma tributária, a gente vai falar da previsão dela e dos redutores que a gente tem aqui também, quem vão ser os contribuintes do IBS e CBS, especificamente na parte de locações, e algumas diferenças estratégicas nas modalidades de locação. Existe a locação por temporada, que é a famosa short stay, dessas plataformas Airbnb, Booking, ou até mesmo mais informal, e existem as locações de longo período, a gente vai diferenciar isso também, e vai finalizar falando do CIB, esse cadastro de imóveis brasileiro, e da conexão com o Sinter, que é justamente aquele sistema de informação territorial da Receita Federal, essa nova infraestrutura, todo esse aparato, então, que o Estado está estruturando para fiscalizar mais o contribuinte, e no fim esses riscos de aumento fiscal e principalmente do aumento da transparência dessas transações. Aí vocês vão ver que talvez a maioria das pessoas não vai ser atingida, e muito provavelmente não vai ser atingida pela parte do IBS e do CBS na locação, mas com certeza todas que têm renda de locação vão ser sim atingidas por conta esse novo cruzamento de dados, tá bem? Vamos falar um pouquinho mais disso no final do encontro. O que de fato é renda? Primeiro a gente precisa entender isso, porque hoje a tributação, ou pelo menos até final de 2025, basicamente a tributação dos aluguéis não era uma tributação sobre aluguel, era uma tributação sobre a renda. O contribuinte paga, ou pelo menos deveria pagar, né? Talvez aquele seu cliente que gosta de fazer uns malabarismos ainda não paga, mas enfim, a gente não está aqui falando em nome do leão, a gente está aqui falando em nome dos nossos clientes, para eles que a gente trabalha. Então a gente também não apoia numa situação dessa, mas entende, né? Tem o famoso jeitinho, quase que um mecanismo de sobrevivência baseado nesse sistema tributário tão voraz que a gente vive. Mas a gente precisa primeiro entender, então, o que é e onde que incide essa tributação das locações. Então, até 31 de dezembro de 2026, pelo menos, ela incidia justamente
um imposto sobre a renda, pois aquela renda de locação era, como eu já falei aqui algumas vezes, uma renda. E o que é renda, afinal de contas? A gente poderia resumir a renda, juridicamente falando, como um acréscimo patrimonial. Está lá no inciso 3 do artigo 153 da Constituição Federal, que é da competência da União instituir imposto sobre a renda. E aí, nosso querido Leão, aí, vocês já conhecem bem, tá? Estamos chegando, inclusive, né, abrindo agora a temporada de declarações de imposto de renda, vocês já estão ficando com os cabelos brancos ou perdendo os cabelos da cabeça atrás dos clientes que ainda não começaram a se mexer, vão mandar aquela documentação lá no final de abril, lá no final de maio, enfim, para a gente declarar aquela renda. Então, a gente geralmente faz isso, declara a renda e gera essa tributação sobre aluguel. Então, afinal, o que é renda? Renda, segundo a definição do artigo 43 do Código Tributário Nacional, é produto do capital do trabalho ou a combinação de ambos, certo? O STF já tem um entendimento mais fechado disso, né? Ele já tem um recurso extraordinário lá, que diz que qualquer acréscimo patrimonial seria renda. O Código Tributário é ainda mais amplo, tá? Porque se falar em acréscimo patrimonial, seria talvez até um pouco genérico. Então, o produto do meu capital, por exemplo, gera acréscimo patrimonial, porque está lá rendendo naquela aplicação, naquele investimento que eu fiz. O meu trabalho, também, a própria combinação de ambos, ok, então, a gente poderia, de forma mais genérica, colocar como acréscimo patrimonial, mas a definição correta é essa do Código Tributário Nacional. Então, se a gente for levar bem ao pé da letra, olha que loucura. O imóvel que o cliente adquiriu, ele veio de uma renda, né? Então, incide o imposto sobre aquela renda, a alocação que ele recebe também. A própria valorização daquele imóvel que tem ali gera uma renda para ele. Afinal, esse imóvel todo ano vai aumentando, geralmente, via de regra, vai aumentando de valor. Então, não seria nenhuma maluquice dizer, se toda a renda, em regra, deve ser tributável, que para ele morar no próprio imóvel, ele deveria pagar algum imposto de renda, certo? É meio maluco, mas é o que é. Claro que aí a gente vai lá no decreto do imposto de renda, no regulamento do imposto de renda, perdão, no RIR, e vai ver um compilado de leis lá, onde tem, lá a partir do artigo 18, se não me engano, uma série de exceções, inclusive, e olha que frágil que é isso, mas está lá no decreto, no regulamento do imposto de renda, que a pessoa que usufrui do próprio imóvel está isenta de pagar uma tributação da renda, sobre aquela renda presumida que ela tem ali. Assim como surgiram fake news aí recente, o filho vai ter que pagar, a esposa vai ter que pagar, porque está residindo no imóvel. Não, está lá essa previsão de exceção de não incidência dessa renda presumida quando há um parentesco de primeiro grau, cônjuge, enfim, quando a pessoa está ali residindo naquele imóvel dela. Mas veja a fragilidade, né? Basta uma pequena mudança legislativa para isso acabar. Mas, enfim, é isso que a gente tem hoje, esse conceito de renda como produto capital, produto do nosso trabalho, ou a combinação de ambos, né? Do nosso capital combinado ao nosso trabalho. Então, a alocação de imóveis nada mais é do que uma renda que a gente pode dizer que é produto do capital. Aqui daria para dizer que é da combinação de ambos, né? Porque foi o nosso trabalho que gerou o capital para adquirir aquele imóvel. Então, basicamente, até dezembro de 2025, é isso que existia. E aí a gente tem a tabela do IR, do ano calendário passado, que é progressiva. Isso aqui eu não vou nem me ater a falar muito, porque talvez até qualquer cidadão comum que tem que declarar seus impostos já está bem consciente, conhece bem essa tabelinha aqui. A gente começa lá até 2.428 com 80 isento, e aí a gente começa a tributar em 7,5 e vai até 27,5. Ponto. Esse é o tributo da alocação até dezembro de 2025. O imposto sobre a renda que incide ou não naquela alocação. O meu cliente não tem emprego formal, não tem nenhuma outra renda, a única renda dele é R$2.000 que ele tem de uma casinha lá que ele faz locação. Ok, ele está isento do imposto de renda, ok? Falando de 2025, claro. Isso vai mudar um pouquinho, já está mudando agora. E aí a gente vai tributando progressivamente, como vocês bem sabem, até chegar no 27,5, sendo que dificilmente acaba tendo uma alíquota efetiva de 27,5, já que existem essas faixas de dedução ali, de isenção. Perfeito? Isso é o que a gente tem no cenário atual. Na tabela atualizada, e aí vocês viram com a Lei 15.270, que o imposto de renda foi aumentado a isenção até R$5.000, certo? E até 312,89 tem a redução, zero imposto, e ainda de 5.000 a 7.350 tem ali um redutor também, certo? E até podendo até zerar para quem ganha 7.350, e mais a redução de 978,62. Isso é o que vai valer já está valendo para esse ano, e que no ano calendário
no ano de declaração do ano que vem, de 2027, vocês todos, ou a boa parte de vocês que trabalham com essa questão aí, vão fazer a declaração do ano calendário 26 para os clientes de vocês já nessa nova tabela, certo? Isso é o cenário basicamente atual, e aí também vai mudar um pouquinho a tabela do IR anual. Hoje a gente tem até 29.145 com 60 isento, e aí para o próximo ano, né, até 60 mil, tem aquela redução ali, a média de 5 mil por mês, até 5 mil fica isento, perfeito? Isso aqui não é nada de novidade que eu estou trazendo para vocês, é só para vocês entenderem, é importante a gente contextualizar, e agora sim vamos começar o que deveria, né, grande parte, ou aliás, o que deveriam todos os locadores fazer? Fazer a obrigação mensal do Carnê-Leão. Talvez muitos de vocês vão dizer, mas precisa disso? A gente faz aqui para alguns clientes que têm renda de locação no escritório, todo ano a gente faz lá na DDA, na Declaração de Ajuste Anual. Pois é, se formos levar bem ao pé da letra, toda pessoa física, tá? Toda pessoa física que recebe renda de locação, todo locador pessoa física, tem que fazer a declaração mensal, tem que fazer o pagamento mensal via a declaração via Carnê-Leão e o pagamento mensal obrigatório. Está lá, já tem mais de 10 anos, na IN 1500 de 2014, lá no artigo 53, que rendimentos de locação devem ser recolhidos mensalmente, não apenas na declaração de imposto de renda de pessoa física. Uma confusão muito comum. Então, de fato, aqui, meus queridos e minhas queridas, o que está acontecendo com a imensa maioria, e eu não estou aqui, novamente, estou só explicando o que a lei diz, o que é o correto. Não estou aqui falando em nome da Receita, tá? Mas a grande maioria dos locadores pessoa física está sonegando imposto durante 11 meses e fazendo lá no ajuste anual a regularização disso. Infelizmente, e claro, totalmente sem intenção, por falta de conhecimento mesmo, de informação, porque senão é uma informação que é trazida geralmente ao público geral. Vários contadores que a gente conversa nem sabiam dessa obrigação do Carnê-Leão, e justamente por não estar no escopo de trabalho deles, não ser uma coisa comum do dia a dia, não sabem dessa informação. Algumas vantagens que a gente tem no Carnê-Leão. Algumas vantagens. A gente consegue fazer algumas deduções e exclusões de base de cálculo que lá na declaração de ajuste anual a gente não tem, certo? Então aqui a gente tem uma vantagem. Fazendo essa declaração, e aí fica talvez já o primeiro insight do nosso encontro de hoje, fazendo essa obrigação, esse recolhimento mensal do Carnê-Leão, a gente consegue fazer exclusão de base de cálculo de condomínio, de taxa de IPTU, que são valores de exclusão, até não de dedução, e conseguimos deduções que a gente não tem na declaração de ajuste anual, contas de água, luz, enfim, alguns abatimentos que são possíveis de colocar lá, até certas depreciações aí de imóveis, enfim, tem coisa de imóveis, desculpa, a gente consegue trabalhar lá dentro, inclusive fica já o segundo insight também do nosso encontro de hoje. A reforma tributária está deixando um gap gigantesco aí agora. Vocês que estão estudando mais essa parte de tomada de crédito, tomada e uso de crédito com IBS e CBS, podem ter uma grande oportunidade de mercado para trabalhar com as pessoas que têm renda de locação, para começar a operar isso em empresa, por exemplo, operar como pessoa jurídica, através seja de uma holding, seja de uma administradora de bens, para conseguir tomar crédito e deduzir dessas locações. Então, é basicamente trabalhar com spread imobiliário, a gente poderia falar assim. Dentro dessa diferença, o que se conseguiria fazer de abatimento de imposto, entregar uma otimização, um planejamento tributário, fiscal, para os clientes que têm renda de locação de imóveis. Então, isso aqui é uma questão, já é uma questão fantástica. E quando o locatário, a pessoa que você está alugando aquele imóvel, for uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, aí é o código 3208, lá que vocês vão entender muito melhor que eu, por são da área, esse IRRF, né, esse imposto retido já na fonte. Atualmente não tem uma obrigatoriedade, de emissão de nota fiscal, bastaria um recibo de contrato, mas tem divergências nesse entendimento, tem prefeituras que pedem, mas a gente tem a COSIT 295 de 2014, tá? A solução de consulta COSIT 295 de 2014, que fala que não precisaria emissão de nota fiscal. Na dúvida, o correto seria também fazer essa emissão de nota fiscal, tá bem? Vamos lá, então, agora falei aqui para vocês já de como que funciona a renda, o que é de fato renda, né? Fomos lá no cerne do conceito. Vocês entenderam bem que a tributação que a gente tem ou tinha até hoje de aluguéis, basicamente era o imposto de renda, e o locador, pessoa física, tem essa obrigação de declaração mensal no Carnê-Leão, beleza? E agora a nova realidade, é o IBS e o CBS. Então, com a Lei Complementar 214 lá de 2025, que, por respeito à anterioridade, passou a valer só agora, dia 1º de janeiro, está falando que lá no artigo 4º,
o IBS e o CBS também passam a incidir sobre operações onerosas. Quando a gente fala de onerosidade no direito, é algo que tem uma contraprestação. Não precisa ser necessariamente dinheiro, aqui a gente sabe que na locação é dinheiro, né? Mas enfim, operações onerosas com bens e serviços, incluindo locação, é o que diz no parágrafo 2º, inciso 2, desse artigo 4º. Então, basicamente, as locações passam a ser tributadas com esse IBS e CBS a partir de 1º de janeiro desse ano, já passaram a ser contabilizadas. Estamos num período de transição, ainda não vamos chegar lá naquela alíquota máxima, isso vai até 2033, daqui a pouquinho eu mostro isso para vocês, mas essa é a nova realidade, tá? Não é especulação, não é conversa de corredor, não é talvez. A lei foi aprovada em 2025, sancionada em 2025, e já está valendo agora para janeiro, já está contabilizando aí essa realidade. É todo mundo que tem locação de imóveis que vai ter que pagar o IBS e CBS? Vai ser contribuinte obrigatório? Não. Calma, respira, daqui a pouquinho a gente já vai falar disso, já vai ver quem são os contribuintes obrigatórios e quando a gente tem que se preocupar com a questão do IBS e do CBS, pelo menos. E a locação, ela não era um serviço. Ao meu humilde ver, dando a minha interpretação aqui como societarista, tributarista, eu não enxergo a locação como sendo um serviço, ok? Mas a emenda constitucional 132, que deu corpo aí, onde nasceu a reforma tributária, fez mudanças profundas aí na nossa Constituição, e essa lei 214 veio para sedimentar aí, de vez que se equipara essa alocação a uma operação onerosa para fins de IBS e CBS, então se equipara a um serviço. Mas eu trouxe aqui para vocês, bem rapidamente, porque não vamos transformar o encontro de vocês numa aula de direito, aqueles 4 poderes da propriedade, certo? Que quem já estudou direito de propriedade, não sei se temos colegas advogados acompanhando, ou se algum contador ou contadora já estudou, a gente tem 4 direitos. Quando eu sou proprietário, quem que é o proprietário de um imóvel? Tá? Quem que é o proprietário de um imóvel? É aquele que está lá na matrícula de imóveis, no registro público de imóveis, como sendo o dono daquele imóvel. Né? Já ouviram aquela, né? Só é dono quem registra. Isso aí é uma máxima do direito notarial, registral, lá da parte civil do direito, que todo mundo já ouviu falar. Então, aquele proprietário, aquele dono, tem 4 poderes da sua propriedade. Que é usar, que ele pode utilizar a coisa, extrair as suas vantagens, gozar ou fruir, né? Usufruir daqueles frutos como os rendimentos que geram naquilo ali, dispor aquilo, né? Pode vender, pode doar, pode dar um destino para aquele bem, pode dispor para alguém utilizar aquele bem e dessa forma fruir, gozar daqueles frutos, daqueles rendimentos. Para mim, a locação é justamente a combinação desses poderes aí da propriedade, certo? E reaver é poder reivindicar de aquele que está indevidamente, né, sob forma injusta em posse daquilo. Então, esses são os 4 poderes da propriedade. Quando a gente faz aquela doação com reserva de usufruto, né, muita gente ainda faz isso, um instrumento de planejamento patrimonial mais antiquado, a gente dispõe do nosso bem, ou seja, faz uma doação e reserva os poderes de uso e gozo, né? Por isso que é usufruto, né? Usar e fruir, usufruir. Então, a gente pode usufruir daquilo ali e geralmente a gente coloca uma cláusula vitalícia para aquilo. Né? Então, vitaliciamente, né, até o nosso falecimento, a gente pode usufruir daquilo, só que a nua propriedade, que é a propriedade despida daqueles poderes, é geralmente dos filhos, dos herdeiros, quando a gente faz essa doação com usufruto. A locação, como eu falei, basicamente, ao meu humilde entendimento, continua não sendo um serviço. Continua sendo simplesmente uma disposição da minha propriedade em troca de um rendimento, onde eu vou fruir aquilo ali. Mas, infelizmente, não sou eu que estou com a caneta na mão, não sou eu que faço as leis, eu só interpreto e tento dar o melhor cumprimento delas possível, onde nossos clientes possam se beneficiar. Esse é o meu trabalho. O de vocês, exatamente da mesma forma. Quem nunca ouviu aqui, né, fulano, ciclano, falando, eu gostaria de pagar o mínimo de imposto. Eles não falam assim, né? Todos vocês aqui já tem um cliente, já pensaram agora nos 2, 3, já veio na cabeça. Né? Não, eu quero fazer tudo certinho, eu quero pagar, mas o mínimo possível. Então, esse é justamente o nosso trabalho. Então, basicamente é isso. A alocação, com a lei 214, passou a ser uma operação onerosa a fins de IBS e CBS. E qual que é o fato gerador e qual que é a base de cálculo? Então, vamos para a parte técnica conceitual. Lá no artigo 254, na parte de locações, a gente já viu no artigo 4º que a locação vai incidir IBS e CBS. Não são todos os casos, já vou falar das exceções, calma, já tem gente no chat aí falando, não, é para isso, é para aquilo, é para tanto, calma que a gente vai chegar lá. O fato gerador está lá no artigo 254 da lei, que é no momento do pagamento, a locação, o locatário pagou, nasce aquele fato gerador, nasce a obrigação daquele tributo. E a base de cálculo está no artigo seguinte, que vai ser o valor efetivamente pago, excluído, exclusão da base de cálculo. Tá?
não é dedução, é exclusão, nem entra aqui. IPTU, ITBI, laudêmios, condomínios ordinários, aí se cobrado separadamente. Então, isso entra como exclusão da base de cálculo. E o fato gerador é um momento aí que se tem o recebimento daquela alocação. Mas há também um redutor social. Então, além da possibilidade de a gente trabalhar com uma exclusão de base de cálculo, para a pessoa física que faça locação de imóvel residencial, isso é exclusivo para imóvel residencial, não entram em imóveis comerciais, há uma dedução lá no artigo 260 de R$600 por imóvel. Doutor, mas R$260 aí, daqui 10 anos não vai estar valendo mais nada, né? R$600, desculpa, né? Não vai estar valendo mais nada. Vai dar para comprar um pastel na feira quando muito. Pois é, aí também se prevê a atualização pela inflação, atualização pelo IPCA, para que todo ano se faça uma atualização desse cálculo aí, então esses R$600 vai acompanhando ano a ano a inflação. Então, baseado nos valores de hoje, cada imóvel R$600 de redutor social se forem imóveis de locação residencial. Certo? Então, vamos pegar o exemplo, gente, pelo amor de Deus, tá? Vou falar isso algumas vezes aqui no nosso encontro hoje. Isso aqui é um exemplo. Não estou dizendo que um aluguel de R$2.000 vai incidir IBS e CBS. São só números redondos para facilitar a nossa conta. Se a gente tiver um aluguel de R$2.000, a gente tem que ver que esse 2.000 já tem que ser com as exclusões daqueles valores anteriores aqui, né? IPTU, ITBI, etc. Já vai ser essa a base de cálculo, vai ter um redutor de R$600, se for um imóvel. Se for 2 imóveis, vai ter mais, enfim, e assim consequentemente. Nesse exemplo que eu dei, meramente explicativo, ficaria R$1.400 a base tributável. E tem também um redutor de alíquota, isso é muito interessante, porque, obviamente, mas para explicar para vocês, a gente teve um lobby muito grande. Se tem uma estimativa que vai ficar ali entre 26% a 28% a alíquota cheia do IBS. Por que estimativa? Porque foi só agora, dia 14 de janeiro, que o presidente Lula sancionou a Lei Complementar 227. E só lá na Lei Complementar 227 é que foi instituído o comitê definitivo, o comitê gestor do IBS. Então, isso estava em um comitê ainda temporário, ali, transitório, até 31 de dezembro. Até foi uma corrida grande no Senado, na Câmara, no final do ano passado, para que o PLP 108 fosse aprovado a tempo. Acabou não passando por ano passado, acabou entrando nesse ano, mas para que fosse aprovado logo, e aí se converteu na Lei Complementar 227, para justamente instituir esse comitê gestor. Então, há uma estimativa que a alíquota cheia vai ser em torno de 28%. Sim, estamos prestes a ter o maior IVA, IBS-CBS, o maior IVA dual, o segundo maior do mundo, certo? Do mundo. A reforma se vendeu muito nessa primeira etapa, pelo menos com uma reforma do consumo, da simplificação. O problema é que com a simplificação a gente acaba trazendo algumas injustiças, né? Então, setores como serviços vão ser os mais afetados, mas não é o tópico da nossa aula de hoje, certo? Só para vocês entenderem que isso é uma estimativa. Como o setor imobiliário é muito forte, aqui a gente viu que teve um movimento aí, uma correria de bastidores para fazer ali um lobby, ter um redutor social. E antes de eu explicar esse redutor social, você que está nos acompanhando aí agora, colega contador, colega contadora, estudantes, outros profissionais aí, pessoas interessadas, aproveitem que esse conteúdo aí é de qualidade, é gratuito. O CRC do Paraná faz um esforço imenso para trazer profissionais de várias áreas aqui. Então, aproveita, deixa o joinha aqui no botão de baixo, onde tem o like, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que é um conteúdo relevante, para que chegue a mais profissionais, a mais pessoas comuns até para entenderem mais do assunto. E também vocês podem e devem se inscrever gratuitamente aqui no botão de inscrever-se, onde tem um sininho ali, não custa nada, né? Tá aqui, ó, tá embaixo, ó. Inscreva-se gratuitamente e aqui toda a equipe do CRC do Paraná vai estar à sua disposição, trazendo materiais, conteúdos de interesse, aulas, enfim. Tudo isso é gratuito porque a gente entende que o conhecimento não se cobra, né? O conhecimento ele não tem preço. Talvez lá você, como profissional, vai e deve, porque não fez voto de caridade, de pobreza, cobrar pela personalização do seu trabalho, pelas horas à disposição dos seus clientes. Mas o conhecimento, por isso a gente não se cobra. Então, aproveita que você está recebendo esse conhecimento e já deixa o seu like e se inscreve. Vamos lá, então. Como eu falava, rolou, então, esse lobby no corredor, nos bastidores, teve aí essas negociações e a gente teve aí uma redução de alíquota. Então, tá lá na lei um redutor de 70%, certo? 70%. Então, é uma estimativa 7,6% a 8,4%. Alguns falam até em torno de 10%. Botei uma média que a estimativa final até o período de transição vai estar em 8,4%. Ainda não está tudo isso, a partir do ano que vem já começa a subir. Então, esse é o momento ideal para se... Aliás, o momento ideal era até ano passado.
É importante pontuar isso. O momento ideal era até no passado, para se planejar, para se organizar. Esse é o segundo melhor momento, então, para você chamar os seus clientes, sentar e, ó, vamos entender essa sua situação aqui, vamos fazer um planejamento. Porque o trabalho, quando ele é bem feito, ele é preventivo, né? E não contencioso, como a gente costuma ver aí, que é o normal. E geralmente, infelizmente, as pessoas, os clientes acabam nos procurando lá na frente só, né? Quando o problema já aconteceu. Aqui a ideia não, a ideia é fazer um trabalho consultivo e preventivo. Beleza? Então vamos botar aí uma estimativa que se dentro de um aluguel de R$5.000, como tem esse redutor, não vai ser os 28% de BSMS, ficaria totalmente impraticável, pensa. Quase 27,5% lá de imposto de renda, se é uma renda mais alta de locação, ou se a renda de locação não é tão alta, mas somada com as outras rendas já passa aí do teto, mais 28% ficaria um confisco praticamente, né? Então aqui eu ainda sou da turma que acha que é quase um confisco, porque a gente está falando aí de cerca de quase 36% da renda imobiliária com IBS, CBS e imposto de renda. Para todo mundo que tem locações, calma, o pessoal do chat já está falando aqui, não, tem exceção. Já vamos explicar, não é para todo mundo, não são todos que são contribuintes obrigatórios. Já vamos ver isso. Mas eu estou trazendo primeiro a regra para depois vocês entenderem as exceções. Perfeito? Então, um exemplo aqui, como eu falei, esdrúxulo também, só para números redondos. Se um aluguel é 5.000, vai ter o imposto de renda em cima dele e mais 420 aqui nesse exemplo, mais ou menos estimado 420 de IBS e CBS. Agora sim, meus amigos, vamos lá, para aqueles mais ansiosos que já estão no chat. Não é todo mundo que vai pagar? Sim, não é todo mundo que vai pagar. Tem alguns critérios para ser contribuinte, pelo menos na pessoa física. Pessoa jurídica tem um imóvel contribuinte obrigatório. E aí alguns já vão dizer, então holding, administrador de bens, não vale mais a pena. Não é assim. Não é porque você vai ser contribuinte obrigatório na pessoa jurídica que não vale a pena, certo? Você vai ser contribuinte obrigatório, vai pagar uma alíquota bem menor, PIS e COFINS vão cair fora nessa transição. Então, existem várias outras vantagens de você ser contribuinte na pessoa jurídica. E já quero até adiantar um tópico aqui para vocês. Isso não vou falar aqui de governo A ou B, isso é independente, tá? A máquina pública, ela foi feita e precisa de arrecadar, precisa de arrecadação. Ela serve para isso. Então, vai ter um governo talvez que tenha uma visão mais arrecadatória, outro um pouco menos, mas nunca vai ter um governo que vai, não, vamos derrubar todos esses tributos. Então, não, isso sempre vai naturalmente aumentando. Se a gente pegar, e a gente já fez esse exercício aqui, no escritório, um histórico dos últimos 50, 60 anos da legislação, a gente vai ver que nunca teve, aí, com exceções de algumas legislações pontuais de incentivos fiscais pontuais, nunca teve uma legislação que, para a pessoa física, diminuiu a tributação, de fato, efetivamente, e permanentemente. Não teve, nessas últimas décadas, pelo menos. E dificilmente vai ter. É política de Estado, não tem a ver com um governo, e sim a ver com a organização estatal, pelo menos nos estados aí do Ocidente, vamos dizer, nesses regimes capitalistas que a gente vive, que basicamente é fortalecer e promover o fomento mercantil. Por isso que sempre, via de regra, claro, né? Aí existem situações, mas via de regra, qualquer planejamento da pessoa jurídica vai ser mais vantajoso que na pessoa física. Falando da parte tributária e fiscal, certo? Fiz esse pequeno disclaimer, não tão pequeno, voltando aqui, quais são os critérios para ser, então, contribuinte na pessoa física? Está lá no artigo 251 da Lei Complementar 214, tá? Estou trazendo aqui só a referência dos artigos, depois estudem isso, tá? Vão atrás, é importante a gente ser técnico, a gente tem que ser muito didático com quem a gente fala, principalmente quando se trata de um cliente, mas nós precisamos e temos a obrigação de ser técnico. Inclusive, uma das questões para que a gente é remunerado é para estar estudando. O cliente, ele não nos paga para que a gente fique ali, vamos ver, não, ele paga justamente para que a gente estude e traga uma solução para ele, para que ele não tenha que ficar lá lendo a legislação e interpretando aquilo ali. Esse é um dos motivos porque a gente é pago, tá bom? Então, depois estudem isso. Está lá no artigo 251, parágrafo 1º dessa lei, são requisitos cumulativos. Tá? O que quer dizer cumulativos? Eles precisam se somar, certo? Eles precisam se somar, que são esses aqui que estão aqui embaixo. Mais de 3 imóveis distintos, tá? E a lei fala, quando ela fala mais de 3 imóveis, eu não entendo por 3, lógico que eu estou meio enviesado aqui, já que a minha interpretação é para contribuinte, mas eu estou trazendo a interpretação gramatical da lei. Mais de 3 significa 4 ou mais imóveis. E uma receita que ultrapasse 240 mil ao ano. Então, esses dois critérios cumulativos
a partir de 20 mil por mês, de média na rentabilidade dessas locações, e 4 ou mais imóveis de locação, certo? Estou na dúvida, meu cliente tem 3, ou ele tem 4 e 3 estão locados. Na dúvida, faz a famosa consultinha lá para a Receita, não custa nada. Né? E aí você vai ter uma certeza, vai ter um retorno e consegue trabalhar numa base sólida, inclusive até agregar valor nesse serviço. Você pode até monetizar esse tipo de serviço no seu escritório. E esse ano, né, a gente está aí em parceria do CRC, com o CRC do Paraná, que vai trazer muito mais conteúdos para vocês. Então, vou pedir mais uma vez, fazer mais um disclaimer, que a gente está com uma programação incrível. A Sara, ainda há pouco nos bastidores, falou um pouquinho para mim ali, me mostrou um pouquinho da programação. A gente está até negociando, minha agenda está bem apertada, quero ver se eu consigo ter oportunidade, se eles me derem esse privilégio de talvez voltar e ministrar mais algumas aulas esse ano, mas tem pessoas incríveis aí também que vão vir palestrar, vão vir trazer conteúdos para vocês, não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Então, esses são os critérios cumulativos. Mas é aquele meu cliente, Luiz Garcês, que tem uma sala comercial, um shopping center, onde é só aquela sala, é o único imóvel de locação que ele tem, mas só aquela sala rende 50 mil por mês. Ele passou daquele critério de 20 mil, mas ele não tem os mais de 3 imóveis distintos em locação. Aí também tem uma exceção para operações isoladas. No parágrafo 2º, na sequência, no inciso 2, diz que uma alocação, aqui eu traduzi para vocês, está no slide, acima de 288 mil por ano, não está dizendo isso, tá? O legislador ele tem uma mania muito feia no Brasil, né, que é gostar de complicar o texto que é para ser simples, né? Ele poderia só colocar ali, locação acima de 288 mil por ano. Poderia colocar, mas ele colocou 20% acima do limite, ou seja, 120% do total, e não do limite, né? 120% do total, 20% acima do limite, mesmo com um único imóvel. Aí, se esse contribuinte tem lá uma média de 300 mil por ano naquele único imóvel, 320 mil, cuidado com essa pegadinha, tá? Talvez vai ter gente já falando aí no chat, já falando com o cliente, não, meu cliente só tem 2 imóveis, mas ele recebe 200 mil de locação, 100 mil de locação por mês, porque são 2 imóveis comerciais de alto valor. Esquece, vai ser contribuinte obrigatório sim do IBS e da CBS, tá bom? E a alocação por temporada, que é o regime de hotelaria, tá lá no artigo 253, tem algumas diferenças. E aqui foi onde mais pegou e a gente mais viu gente assustada aí nas redes sociais nas últimas semanas, né? Teve gente até falando, pode chegar a pagar 44%. Não é bem assim, claro, mas não é uma estimativa fora da realidade, certo? Pode chegar muito bem próximo disso, porque contando com o imposto de renda, as locações por temporada, que são aquelas short stay, menos de 90 dias ininterruptos, são tratados agora, enquadrados como serviços de hotelaria. Então, não tem um redutor social de R$600 por imóvel, não tem um redutor de 70%, tem um redutor de 40%, certo? Mas não tem o de 70%. Como o redutor é de 40%, somando as alíquotas, o teto pode chegar assim próximo àqueles 44%, correto? E aí esse cliente, inevitavelmente, vai precisar de um bom planejamento patrimonial. Então, trouxe só um comparativo geral dessas 3 modalidades, né? Residencial longo, né? Aquele acima de 90 dias, residencial, não é comercial, né? R$600 de redutor social por imóvel, 70% de redução na alíquota, uma alíquota efetiva ali próximo de 8,6%. O comercial não tem redutor social, estamos falando tudo de pessoa física aqui, tá, gente? Pessoa jurídica é contribuinte obrigatório, só relembrando mais uma vez. Estou trazendo para pessoa física aqui, focado nesses minutos que a gente tem, porque é o essencial e é o que a maioria de vocês vão ver no dia a dia. Não significa, novamente, que por ser pessoa jurídica e ser contribuinte obrigatório, essa pessoa jurídica não vai ter vantagens, tá? Cuidado com isso. Então, vamos lá, comercial só não tem o redutor social, o restante é tudo igual, e as locações por temporada tem 40% de redutor social. Então, olha ali, uma alíquota efetiva próximo de 16%, mais o 27,5% de imposto, por isso que muita gente falou ali talvez chegar até 44%. Claro que é muito difícil na alíquota efetiva, mas é muito perigoso. Quem tem essas locações de Airbnb, Booking, ou às vezes só a alocação de boca a boca, pode ter esse risco, né? Porque a alocação por temporada vai pagar mais que o dobro em comparação à residencial de longo prazo. São só estimativas, mais uma vez, mas até 2033 a gente já vai ter o comitê gestor do IBS fixado com as alíquotas e essa transição completa. Então, como eu falei, comece a contar agora já 2026 nessa transição, mas o impacto maior é lá na frente. Então, esse é o segundo melhor momento para você planejar a sua questão de organização de imóveis, principalmente dos seus clientes. E aí surgiu uma grande polêmica, eu falei de polêmicas nas redes sociais, aí, surgiu uma grande polêmica que veio
inicialmente, primordialmente, das redes sociais. Peraí, a Lei Complementar 214, do jeito que está colocando aqui, e do jeito que elencou a lei, o sócio, e aí falando já, seja de empresas operacionais tradicionais, indústria, comércio, qualquer negócio, seja das famosas holdings aí que estão em alta, que é o mercado que a gente trabalha aqui diretamente, o sócio que utilizar imóvel dessa empresa teria que pagar o IBS e o CBS, certo? Só que aí, graças ao bom Deus, uma a gente ganhou, né? Não podemos perder todas, né? Alguma a gente tem que ter vantagem. Agora, comecinho, metade de janeiro, com a promulgação, com a sanção, desculpa, da Lei Complementar 227, se confirmou esse erro que tinha, um erro material, eu diria, lá na Lei Complementar 214. Então, está confirmada agora a isenção de IBS e CBS quando há uma cessão gratuita de imóveis de holdings, de empresas operacionais, de administradoras de bens. Eu tenho um comércio e aquele imóvel todo é do comércio, mas eu moro em cima, o meu comércio é embaixo, enfim. Tudo isso foi superado para quando sócios e administradores estiverem utilizando esse imóvel, não sejam obrigados a recolher o IBS e CBS. Então, acaba essa dupla tributação aí, que seria uma bitributação, que a interpretação anterior que a gente tinha era essa mesmo, lendo a Lei 214, e aí não vai incidir também não só para sócio e administrador, mas também para cônjuges, para companheiros e parentes até terceiro grau, que vão fazer eventualmente uso gratuito daquele imóvel de empresa. Isso é super comum em holdings, é mega comum, né? E até em empresas operacionais é comum que um sócio, um administrador utilize um imóvel. Então, se eliminou esse problema aqui também, tá? Claro que para locações onerosas, cessões a terceiros, ou vou emprestar isso aqui para o meu amigo, aí não vai colar. Aí se você for fiscalizado, sim, vai ter que recolher o IBS e o CBS. E agora vamos para a parte final, então, do nosso encontro, meus amigos, que talvez é a parte mais preocupante até. Porque eu já estou vendo muita gente comentando, o pessoal deve estar falando aí no chat já, que ok, a maioria dos meus clientes não vão ser atingidos por isso são só para os clientes de alta renda, etc, etc, etc. Essa questão da tributação do IBS e do CBS, sim, na prática a teoria é outra. A gente sabe que toda a renda deveria ser declarada, né? Enfim, aquela coisa toda. Não vou fazer aqui o papel de fiscal da Receita, que não é o meu. Mas a gente sabe que, naturalmente, muitas pessoas não declaram todas, já não fazem a declaração do Carnê-Leão mensal, que eu mostrei para vocês que é o correto, aí no começo do nosso encontro, e muito menos fazem na declaração de ajuste anual. Basicamente, não informam a renda que tem de locações. Ou informam parcialmente, né? Algumas delas têm uma parte de contratos de gaveta, outras estão nas imobiliárias. Aí, como a imobiliária faz a tal da DIMOB, tiveram que enviar agora em fevereiro, né? Declaração de informações imobiliárias. Pessoas jurídicas, holdings também, que fazem locação de imóveis, têm que fazer a DIMOB também, enfim. Talvez por isso aí acabam declarando alguma coisa que está lá em imobiliária, mas muitos, isso é um padrão que a gente vê aí do brasileiro, tem aqueles famosos contratinhos de gaveta, recebe direto com o inquilino e não declara. O que é e onde que está o grande problema disso? Está nesse novo, entre aspas, CPF dos imóveis, que é o chamado CIB, o Cadastro de Imóveis Brasileiros. E aí, lá no artigo 265, a Lei Complementar 214, que é a legislação toda que a gente está trabalhando aqui, falando na aula de hoje, ela não criou o CIB nem o Sinter, eles já existem desde 2022, inclusive, tá? Mas obrigou para que todos os imóveis do país sejam obrigatoriamente inscritos no CIB, nesse cadastro de imóveis brasileiros. E o cadastro de imóveis brasileiros está integrado juntamente com o Sinter, que é o Sistema de Informações Territoriais da Receita Federal. Então, o leãozinho da Receita vai ter acesso a todas as informações de imóveis no país. Tá? Então, a gente vai ter um acesso a informações de todos os imóveis do país, salvos, registrados lá no CIB. E aí essa aqui veio para, vamos dizer assim, sacramentar, que foi a IN 2275 de agosto do ano passado. Porque a lei trouxe as regras gerais, só que a instrução normativa foi mais a fundo ainda, e diz que a adoção do CIB, desse compartilhamento pelos serviços notariais de registro, pelas prefeituras, é obrigatório, como diz a lei, inclusive no artigo 6º dessa IN, está prevendo penalidades severíssimas, não para você, pessoa física, tá? Não para você, contribuinte ou pessoa jurídica, que for, mas para os servidores públicos dos cartórios de imóveis, onde tem os registros de matrícula dos imóveis, das prefeituras, dos fiscos municipais, onde tem aqueles registros, cadastros de IPTU, aquelas informações de IPTU, dos serviços notariais, dos cartórios de notas, protestos, os tabelionatos,
lá onde a gente faz aquele contratinho de gaveta e reconhece a firma, essa informação vai chegar em posse da Receita, porque ela vai ser alimentada no CIB. Lógico que não vai ser para amanhã, não vai ser para ontem, mas em breve, já que a obrigação dessa implementação já se iniciou e vai até dezembro desse ano. Então, até dezembro desse ano, todos esses serviços notariais, registrais, prefeituras, fiscos estaduais têm que estar comunicando informações que tem dos imóveis nesse sistema. Então, vai ter um código único, todos os imóveis vão ter esse CIB, que não é o mesmo código do IPTU lá da prefeitura e também não é o mesmo número da matrícula do imóvel que está lá no cadastro, no registro de imóveis, certo? É um código único de imóveis. Os imóveis vão estar georreferenciados, principalmente imóveis rurais, que já tem essa obrigação agora, já tem um tempo, né? E muitos aí que tem imóvel rural, muitos clientes que têm imóvel rural, a gente olhou aí, foi mexer em documentação recentemente, já viu que está com o número do CIB agora, já está constando lá, porque aí como está cadastrado no INCRA, já tem o georreferenciamento, acaba já tendo essa informação, e aí tudo isso vai precisar constar agora nas escrituras públicas, nos registros, certidões que forem tiradas, nas guias, nos tributos. Esse CIB, ele vai também ter todo um histórico daquele imóvel, né? Histórico de transações, histórico de compra, de venda, enfim, tudo isso é obrigatório, tá? Até obras de construção vão ter esse CIB já emitido pelo município. Meu Deus, preciso me preocupar agora, sair desesperado por causa desse super inventário de bens imóveis nacional, aí, urbanos, rurais, preciso falar para o meu cliente, urgente, informar isso para o CIB. Não, como eu falei ainda há pouco, esta é uma obrigação, na verdade, uma obrigação da Receita Federal, que ela, por meio de decreto ali, lei, em conjunto com a lei, acabou delegando para esses outros órgãos. Mas é uma obrigação dos órgãos públicos. Você não precisa fazer nada, seu cliente não precisa fazer nada. Naturalmente, os órgãos vão fazer isso, vão gerar essa informação do CIB, certo? Você tem uma ideia de centralizar informações, de reduzir fraudes, de melhorar esse intercâmbio aí federativo entre a Receita Federal e os outros órgãos, já sempre evitando a questão de sonegação e até lavagem de capitais, certo? Mas o SINTER é o Sistema Nacional de Informações Territoriais da Receita Federal. A gente sabe que isso vai estar conectado ao CIB, então, via de regra, em última análise, a gente sabe que o maior objetivo vai ser arrecadar mais. Então, vai ser acabar com essa informalidade. E a gente, não sei se felizmente ou infelizmente, está com os dias contados. Então, agora aquele seu cliente lá, que estava talvez comemorando, beleza, eu não vou pagar o IBS CBS, cuidado, porque talvez ele não está pagando o que ele já deveria pagar, eu não estou aqui fazendo moralismo nenhum, mas estou só trazendo a legislação, talvez ele não está pagando o que ele deveria pagar no imposto de renda, e aí, por isso, vai acabar sendo autuado. Agora, imagina esse cruzamento massivo de dados, né? O inquilino informando do imposto de renda que reside naquele imóvel, mas a informação do CIB que aquele imóvel é do seu cliente. Isso aí em algum momento não vai bater. E como não vai ser mais um fiscal lá sozinho, que vai estar cruzando essas informações, e sim a inteligência artificial, isso vai gerar um ambiente fiscal muito mais agressivo nos próximos anos, certo? Esse envio de dados está se dando de forma eletrônica, imediata, para serem transmitidos automaticamente ao SINTER, e agora cada ato, eu fui lá amanhã, registrei uma escritura no cartório. O cartório vai enviar a DOI, já envia, né? Declaração de operação imobiliária para a Receita Federal e também já vai junto automaticamente ao SINTER a informação, né, da transação desse imóvel. Então, tudo isso vai ser um mega banco de dados que vai estar à disposição do fisco para fazer o que a gente sabe que eles têm o objetivo de fazer, que é arrecadar mais, certo? Então, até 2025, as capitais do DF se adequaram e até final de 2026 já iniciou a obrigação da Lei Complementar 214, pelo menos o calendário final continua até final desse ano de todos os municípios, cartórios, tabelionatos aderirem ao CIB e passarem a enviar essas informações. Então, acabou aquela historinha de, recebo aqui por fora, deixo contratinho de gaveta, não levo para a imobiliária porque não vale a pena pagar a taxa da imobiliária, vou receber por fora, não vou declarar, isso está com os dias contados. E aí um planejamento estruturado começa a preocupar vários outros contribuintes, não só aqueles que vão ser contribuintes obrigatórios do IBS e CBS. Esses a gente faz até em forma de brincadeira aqui no escritório, esses até já estão rasgando dinheiro, se não tem um planejamento. Agora, as outras pessoas também vão ser afetadas. É todo mundo? Não é todo mundo. Quem recebe um valor pequeno não tem que se preocupar. Vai estar isento, ainda mais com o aumento da faixa de isenção, mas tem muita gente que vai ser pega desprevenida aqui. Muita gente. E o risco de cruzamento de dados, que eu acabei de falar, né?
A DIMOB, que é a Declaração de Informações Imobiliárias, as imobiliárias, holdings já têm a obrigação de fazer, então já fazem isso, não tem para onde fugir. Se o seu cliente tem imóvel em imobiliária e não está declarando, pelo amor de Deus, corre para ligar agora, depois que acabar esse encontro para ele, para dizer assim, ó, meu amigo, está correndo um risco absurdo aí de uma malha fina. Não, olha, talvez não aconteceu porque eles não quiseram, ficaram com pena, não sei. Tá? Então isso aí já não tem nem o que falar. A DIMOB é muito antiga já, essas informações, né? E os aluguéis não declarados, esses contratinhos de gaveta, eu acabei de dar um exemplo para vocês, né? O inquilino vai lá, declara imposto de renda e, de repente, passa um contrato de gaveta ou passa um registro de imóveis lá, passa-se essa informação para o CIB, e aí lá no Sinter a Receita Federal vê, não, peraí, não está batendo. Luiz Garcês é dono desse imóvel aqui, mas tá o Joãozinho aqui declarando no imposto de renda que reside lá. Não é parente de primeiro grau, não é cônjuge, não é nada. O que está acontecendo aqui? No mínimo, há que se prestar um esclarecimento, né? E as multas são de 75%, e o inquilino também paga multa aí, tá? Em caso de omissão. Existe uma multa de 20% ou 25%, eu não me recordo agora de cabeça. Mas tem multa também para o inquilino que omite declaração. Então, isso é um cuidado muito grande que você tem que ter. Essa base de dados, eu dei um exemplo aqui, né? Mas pode ser, de repente, até você tomar uma multa de trânsito aí, um inquilino tomar uma multa de trânsito e informar que reside naquele endereço. Com a inteligência artificial, e ano passado, metade do ano no Senado, já foi aprovado a lei que regulamenta as IAs no Brasil, inclusive lá se prevê o uso indiscriminado, aí, claro, com algumas ressalvas da LGPD, mas uso indiscriminado pelos órgãos públicos da IA. Então, novamente, não vai ser um fiscal lá sozinho e vai ter que enfrentar uma pilha de documentos para cruzar essas informações, vai ser inteligência artificial. Então, vocês que não usam, inclusive, estão atrasados. A maioria aqui acho que já usa inteligência artificial no dia a dia no seu trabalho, com responsabilidade, é claro. Então, quem não usa, inclusive, está atrasado. Não é o governo, não são os órgãos públicos que vão deixar de utilizá-lo. Então, vai fechar o cerco. E os aluguéis de temporada também não tem para onde correr. Tem já desde o início de 2025, faz mais de ano já, foi janeiro ali, fevereiro de 2025, saiu até na mídia, fiz até uma live sobre isso na época, que todas as plataformas de locação por temporada, Booking, Airbnb, enfim, todas essas principais, passaram a informar todos os dados dos locadores que tem lá na plataforma. Informações fiscais, informações de rendimento, tudo isso já está em posse da Receita e, curiosamente ou não, foram informados dados de 2020 para frente. Então, 2025, 2020, quem for um pouquinho mais esperto de conta já entendeu por que eles pediram os dados desde 2020. Então, quem aluga por temporada, muita gente, a gente tem informação aí, clientes nossos que têm locação no Airbnb já falaram que tem que informar tiveram que informar, dados fiscais lá. Quem não informou, de qualquer forma, a plataforma está repassando essas informações. Então, é um mega cruzamento de dados. Não tem para onde fugir. Então, a gente está na era da transparência. Então, essa informação fragmentada acabou. O CIB ele não está criando um tributo novo, como é o caso da Lei Complementar 214, que criou o IBS-CBS. O CIB ele já existe desde 2021, 2022, junto com o Sinter, mas ele dá aos fiscos instrumentos para ter uma fiscalização muito mais rígida. Então, pessoas físicas e jurídicas vão ser afetadas. As pessoas físicas organizar para declarar isso de forma transparente, para formalizar contratos e até ver se não vale migrar para uma pessoa jurídica. E aí sim, ter uma holding, uma estrutura profissional para administrar aquele patrimônio, tá? Fazer um planejamento tributário, patrimonial, inclusive sucessório já. Quem sabe isso pode ser até um tema de um próximo encontro, né? Outro tema que está em alta aí. Então, transparência é um novo padrão. A gente precisa de profissionalismo, de compliance. A gente precisa elevar o nosso trabalho, falando nós como profissionais aqui, estamos entre colegas profissionais, a gente precisa elevar o nosso profissionalismo e para trazer um planejamento dentro da legalidade. Tem um julgado fantástico, não trouxe aqui porque ia estender muito o nosso encontro, da ministra Carmen Lúcia, falando sobre a famosa lei anti-elisão, que nunca foi criada no fim das contas. Por quê? Porque não tem nada de errado, não é evasão fiscal, é elisão. Então a elisão fiscal é o planejamento tributário na sua melhor forma. E aí esse voto é fantástico porque a ministra até fala assim, não é que é permitido, mas é esperado, não é só lícito, é esperado que o contribuinte se planeje, certo? É como se fosse equivalente lá ao que a gente tem no direito penal, a legítima defesa do contribuinte, né? Então, o planejamento patrimonial, tributário, sucessório bem feito dentro da legalidade é a legítima defesa do contribuinte em frente ao fisco. E nós, como profissionais, temos essa obrigação. Muito obrigado ao CRC pela oportunidade desse nosso encontro sobre os aluguéis na mira do fisco e o CIB, a nova tributação para 2026.
Estou aberto aí a perguntas. Doutor Luiz, tá, e em nome de todos os participantes, nossos sinceros agradecimentos realmente por compartilhar o seu conhecimento conosco. Muito feliz por isso. E aí, doutor, eu gostaria de estender, evidentemente, aqui algumas perguntas, apesar de que ficou muito esclarecedora a sua fala, né? E surge sempre algumas dúvidas. Claro, Eu vamos lá. gostaria de começar com uma, talvez, ela um pouco vai mais para o planejamento tributário. E a gente ouve muito dizer que constitui uma holding familiar, né? E para constituir essa holding familiar, vou um pouquinho para um outro tributo, que é o ITBI, né? Ou ITCMD, dependendo da situação. Eu levo os imóveis para a holding familiar e coloco o ITBI. Eu sabendo quando eu levo e vou fazer a locação, aí as prefeituras querem o ITBI. Aí eu opto por, ao invés de eu levar esse imóvel para uma holding que vai fazer a locação, a empresa que vai fazer a locação, estou levando ela para fazer a administração dos bens próprios. E aí eu faço a locação para uma segunda empresa que eu vou fazer a cessão desses bens. Ou muitas vezes eu faço a cessão da pessoa física. Isso vai por terra com o CIB e o Sinter, concorda comigo? Pode ser uma possibilidade, conselheiro Alberto, mas a gente está agorinha, tá? Dia 20, entre dia 20 e 27, está voltando à pauta da STF o tema 1348, que promete, e até agora tivemos dos três votos, 3 favoráveis, acabar com essa discussão. Porque no artigo 156 da Constituição Federal, lá vai falar justamente sobre impostos de competência municipal, entre eles está o de transmissão de bens intervivos, que é o ITBI, correto? Que é esse que a gente paga na transferência de um imóvel. Lá prevê uma imunidade plena para quando o sócio leva um imóvel, e aí, naturalmente, o que se costuma fazer muito nas holdings, né? Leva o imóvel como forma de pagamento de capital social. Então, nossos colegas aí, contadores, que todo dia vem um contrato social na mão, vão lá e fazem a famosa integralização de capital social. Vamos ser técnicos aqui, tá, Alberto? Não se integraliza imóveis, cuidado aí com um erro técnico. A gente integraliza capital social. Os imóveis nós damos em pagamento e incorporamos ao capital social. Então, quando a gente faz esse movimento, pelo parágrafo 2º lá da Constituição, do artigo 156, ele é imune. Só que os municípios, de forma muito equivocada, e talvez até em alguns casos mal intencionada, pegou um trecho dessa imunidade que fala de empresas operacionais de imóveis, de empresas operacionais que têm a renda preponderante de compra, venda, locação, e que naquelas empresas deveria ser cobrado o ITBI. E aí vem, de forma equivocada, cobrando esse ITBI. E eu digo de forma equivocada porque o que a Constituição prevê de cobrança de ITBI são para empresas operacionais que têm renda de locação, de compra, de venda, de arrendamento, enfim, etc., mas em algumas operações específicas, que no caso é fusão, cisão, incorporação, extinção, não fala nada na Constituição Federal dessa imunidade para uma empresa que tem também atividade imobiliária, mas que esteja sendo constituída. Ou seja, estou fazendo uma holding com o Alberto, vamos até fugir um pouquinho do óbvio da holding. Eu e o Alberto vamos abrir uma sapataria aqui agora. Vamos abrir uma sapataria em Curitiba, no centro de Curitiba. E aí a gente resolve, cada um dá um imóvel lá, vai ser a loja 1 e a loja 2. E aí cada um resolve dar um imóvel com pagamento de capital social. Ok. Aquela empresa não tem atividade preponderante imobiliária, então não pagaria o ITBI. Se ela tem atividade preponderantemente imobiliária, se a gente fosse fazer uma empresa de incorporação, uma empresa imobiliária, fazendo esse mesmo movimento na abertura, não deveria ter cobrança de ITBI, certo? Aí o Alberto e o Luiz Garcês vão cindir essa empresa, vão dividir ela em duas. E aí cada um vai ficar com um imóvel. Cada empresa nova vai ficar com um imóvel. Aí sim, aí se deveria cobrar o ITBI. Então, nesse trechinho das exceções de cobrança, é que os municípios se ateram, se prenderam e começaram a cobrar das administradoras de bens, das holdings, dessas empresas novas, quando o sócio leva o imóvel lá como forma de pagamento, como forma de entregar aquele imóvel para aumento de capital social, o que não deveria ser feito. E o STF, graças a Deus, de forma correta, vem aí já com 3 votos favoráveis a que não se haja essa cobrança. Então, o que vai cair, o que talvez cairia por terra com o CIB nessa situação que o conselheiro Alberto colocou aqui, talvez nem chegue no debate, já que a gente está com uma tendência, aí eu não tenho bola de cristal, não estou na cabeça do homem de capa preta para saber o que ele vai falar lá, mas a gente está vendo uma tendência muito boa
né, dos votos serem favoráveis, isso ser em sede de repercussão geral e ser sacramentado que mesmo com atividade preponderantemente imobiliária, claro que se for uma empresa nova, onde está integralizando ali capital social com os imóveis, não ser cobrado o ITBI. Muito bem, doutor. A preocupação do planejamento tributário, né? Porque daí ele pode lá na frente ainda ter aí um dissabor, né? Doutor, enquanto nós falávamos dessa pergunta, surgiram três aqui, vamos. Um deles aqui, o cliente diz que o cliente tem 2 imóveis. A receita é de 18 mil por mês. Uhum. E aí vai estar obrigado ao IBS-CBS em 2026? Beleza, vamos lá então. É uma questão que vai. Lembra que eu falei ainda há pouco? Critérios cumulativos lá do artigo 251 da Lei 214. Então, são necessários mais de 3 imóveis. Então, aqui ele tem 2. Não entraria, certo? E uma receita anual superior a 240 mil. Então, ele fica ainda 18 mil por mês, dá mais ou menos 216 mil por ano. Então, ele não atinge nem o critério 1 e nem o 2. Claro que aqui, se ele atingisse aquela exceção lá, né? Que a gente tem que cuidar com essa hipótese de operação isolada. Aí no parágrafo 2º, no inciso 2, fala, né, que receita superar 20% do limite, aí mais ou menos 288 mil por ano, mesmo com menos imóveis estaria. Mas no caso desse seu cliente, pode ficar tranquilo que não vai incidir aí o IBS-CBS. Agora, um parênteses importante aqui, Alberto. Cliente com 18 mil de renda de locação por mês, ele está declarando toda essa renda? Não está? Aí tem o problema do CIB, né? Aí é o que a gente tem que cuidar e talvez pensar se para ele já não vale a pena fazer um planejamento, aí, talvez por meio de uma holding, alguma coisa do tipo, já que agora com esse cruzamento do CIB, sim, ele vai ter que começar a declarar esse valor inteiro, e aí talvez, depende de análise personalizada, talvez não ficaria mais vantajoso na pessoa física. Agora, Luiz, vamos imaginar que ele tenha 10 imóveis. Aí ele foi lá e falou, bom, eu vou separar aqui 3 imóveis que vai acumular 250 mil reais por ano de aluguel, e vou deixar na pessoa física. E os outros 7 imóveis eu vou mandar para uma pessoa jurídica, que vai ter IBS, CBS, ou seja, vai ser pela pessoa jurídica. Só que ele optou por falar assim, bom, mas para me transferir para a pessoa jurídica, diante dessa dúvida ainda que eu tenho do ITBI, eu vou deixar ele na física e estou mandando para a jurídica. Você acha que ele vai ter êxito com isso? Ele vai poder fazer essa operação? Aí o que ele precisa fazer, o que é natural nesse momento de planejamento de fazer, é uma cessão dos direitos locatícios, ela tem que ser onerosa. Lembra que eu falei ali da presunção pincelei, né, rapidamente, falei lá no começo daquela cessão gratuita, né? A cessão gratuita, a gente, IBS, CBS não vai ter, né? Não vai ter cessão gratuita de IBS, não vai incidir, né? A gente pode ceder ali para um sócio morar, mas a gente está cedendo os direitos locatícios para um terceiro. Essa cessão tem que ser onerosa, porque senão ela pode gerar, assim, uma renda presumida. Só que como que a gente coloca, Alberto, a onerosidade? Onerosidade é um termo jurídico para contraprestação, certo? Eu tô entregando para o Alberto esse copo e como contraprestação ele vai me dar 50 reais. Ok, isso é uma obrigação. Mas onerosidade, como eu falei, significa uma contraprestação, ela não precisa ser em dinheiro. Então, o segredo aqui, o ideal é a gente fazer uma obrigação onerosa de manutenção, conservação dos imóveis, responsabilidade pelas dívidas de PTU. Então, essa empresa que tem a natureza operacional de administração de bens, tendo essas obrigações onerosas, ela não fica enquadrada naquela cessão gratuita, e aí não teria essa renda presumida. Então, fica fácil, entre aspas, de resolver. Claro que isso tem que ser bem pensado, tem que ser feito um planejamento bem estruturado para levar isso para uma holding, talvez patrimonial, ali onde a pessoa não vai ter essa questão do ITBI, onde seria como uma espécie de cofre para proteger os imóveis, o patrimônio, o acervo patrimonial da família, que também vai estar separada, muito provavelmente essa pessoa, geralmente ela é empresária, né? Ela tem outras rendas, ela separada lá da estrutura empresarial dela, que inclusive talvez ela vai ter uma outra holding operacional para receber os dividendos da pessoa jurídica, porque PJ para PJ não taxa, mas isso aí é tema para outra aula, quem sabe? É um outro tema. Sim. E aí ela vai fazer a operação, sim, após a sessão onerosa, ela vai fazer a operação lá nessa administradora de bens, nessa empresa operacional de locações. Mas aqueles 3 imóveis que ela ficou na pessoa física, ela vai ser onerada pelo IBS-CBS, porque ela tem 10 imóveis. Aí sim, aí ela vai ser porque ela ficou com 3 imóveis na pessoa. Aí, por mais que ela ficou com 3 imóveis, ela tem uma renda maior, né? Então,
isso tudo tem que ser levado em consideração. O planejamento, a gente fala que o meu sócio, doutor Hermano, que fala muito, né? É uma alfaiataria jurídica e contábil que a gente faz aqui. Um trabalho multidisciplinar de advogado, contador, de ter um planejamento onde a gente vai, como se fosse fazer um terno aqui sob medida para a pessoa. Então, a gente vai fazer um diagnóstico e ver se faz sentido para aquela pessoa ali. O trabalho, quando ele é bem feito, e aí fica a dica para todos os colegas aí que já militam, já estão nessa área ou pretendem atuar, ele passa muito mais pela estratégia do que pela execução, né? A execução, ela não é difícil. O pessoal que está nos acompanhando aqui tem domínio de entrar lá na junta comercial, hoje de forma online, fazer a abertura de uma empresa, isso não tem muito mistério. Mas o segredo é justamente a estratégia. É saber entender a necessidade do cliente e sempre respeitar o perfil dele. Perfeito. Obrigado, doutor. Tem mais duas questões, uma delas é sobre a Airbnb, né? Acho que você falou muito bem aí já no finalzinho. Como era a tributação? Evidentemente que aqui é a tabela de imposto de renda, normal, né? Então, cuidado dos últimos 5 anos, é isso que você já especificou isso daí. E se vale a pena. Acho que tem que analisar aí caso a caso também, entrando no planejamento tributário. Exato. E uma última questão, para a gente finalizar, o colega diz aqui, holding cede imóvel gratuitamente a sócio. Incide IBS-CBS, você já disse que não incide, né? E quais os riscos sem contrato formal diante do CIB e Sinter? Perfeito. Parecido com o que a gente abordou agora, novamente, né? Cedeu gratuitamente imóvel para o sócio morar, o que é super comum nas holdings imobiliárias, né? A gente faz o planejamento, o caso que o conselheiro Alberto trouxe aqui de exemplo, né? Tem 10 imóveis ali, beleza, leva os 10 geralmente para lá, mas um deles é o imóvel da família, e o sócio segue morando lá. Então, foi superado, né, esse tratamento jurídico tributário de uma cessão gratuita, foi superado agora com a Lei 227, que saiu agora em janeiro. Então, confirmou isso que está isento o IBS e CBS para esses comodatos entre sócios, administradores, cônjuges, companheiros, parentes até terceiro grau aí, não vão ter que, não vai ter que pagar esse IBS e CBS, que é uma interpretação que, como eu falei, a gente tinha antes, que ficou meio furada ali na Lei 214. Agora, dessa infraestrutura, né, o CIB ele vai ter esse código único de imóvel. E o Sinter é o sistema da Receita que vai cruzar essas informações. Então, uma cessão informal sem um contrato registrado pode ser feita uma releitura pelo fisco como uma alocação. Não, aqui então tem uma alocação disfarçada. Aqui eles não fizeram um contrato, mas é para ter uma alocação. Por isso a importância da gente fazer um contrato de cessão, se for para uma empresa que vai administrar aquele aluguel, uma cessão onerosa, e aí, se for sim para um sócio utilizar, bem tranquilo, a gente faz uma cessão gratuita, ou talvez faça até uma instituição de um usufruto daquele imóvel, a nua propriedade é da estrutura da holding ali, onde não vai haver problema sucessório lá na frente, problema com o inventário, com o ITCMD, mas que o sócio vai poder usufruir. São dois caminhos, né? Evitar a informalidade, ter toda a documentação, ter todo o registro, ter todo o lastro da operação, não é só necessário, mas é uma obrigação de um planejamento bem feito. Então, a gente toma muito esse cuidado quando vai fazer, e tem que tomar muito esse cuidado técnico de quando vai fazer o trabalho. Vai ter compra e venda de cotas em algum momento? Valuation, contrato, registra, faz toda a operação, né? Não pode ter nenhuma brecha, e o fisco, a gente está vendo, está com uma sanha cada vez mais arrecadatória, o que é normal, cada um está fazendo o seu trabalho, a pessoa que está lá está fazendo o trabalho dela, ela não é nossa inimiga, a gente tem que entender isso, mas é obrigação nossa de ter tudo isso registrado para se algum dia a gente for questionado, o cliente for questionado, a gente consiga apresentar. Tá aqui, a gente tem todo o lastro da operação. Então, esse é o segredo do trabalho jurídico contábil bem feito no planejamento. Uma perguntinha clássica de sempre, né? Posso fazer o contrato agora? Já cedi o imóvel há muitos anos atrás? Cuidado com isso, acho que não vai ser bom negócio para você no futuro, né? Isso aí. Melhor um contrato do que nenhum, né? Mas muito cuidado na hora de fazer isso, e talvez até uma reorganização da estrutura seria o mais adequado. Dr. Luiz Henrique Risati Garcês, novamente agradecemos profundamente as suas contribuições. Então, aliar a contabilidade com o direito é desenhar aí uma estratégia proativa e dinâmica para os novos negócios. Então, agradecemos profundamente, tá? E peço a todos, deixem seu like, se inscreva e compartilhe e acompanhe as nossas redes e as escolas técnicas do CRC Paraná. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.